Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, essa é uma aula de introdução à segurança da informação. Tá? Essa é a segunda aula da nossa série de vídeos sobre Red Team. Eu não sou muito de fazer slide, mas eu encontrei esse slide aqui, tá no SlideShare. E aí, eu quero agradecer ao senhor Shridevi MPhil King Khalida, a King Khalida University. Esses dois aqui, tá? São os caras que criaram. Bom, vamos lá. Por que segurança da informação? Bom, segurança da informação é tudo que nos traz até aqui no Red Team, ou Blue Team, ou Purple Team, ou Green Team. Tá? Vamos lá. Aqui é a introdução, ok? Tá todo em inglês esse slide. Eu vou fazer a tradução e vou explicando aí conforme o necessário. Introdução. A segurança da informação é um tópico sério, ou né, um conteúdo sério que tem que ser incluído no currículo de toda sala de aula que usa um computador. É importante para professores, administradores e coordenadores de tecnologia para serem fluentes ou para terem conhecimento nesse tópico para poder proteger a integridade de um colégio, né, as informações de um colégio, informação dos estudantes e a credibilidade da instituição. Bom, vamos lá. Nesse slide aqui, ele está falando de uma instituição, mas eu vou mais além, tá? Instituições financeiras, empresas de pequeno, médio, grande porte, sem distinção, todas deveriam ter alguém que tenha conhecimento, pelo menos fundamental, na área de segurança da informação, justamente para proteger os dados e as informações não apenas de seus estudantes ou de seus funcionários, mas sim de fornecedores, de clientes, de empresas terceiras, prestadores de serviços terceiros, tá? Aqui, mas igualmente é de igual importância que os estudantes entendam o básico de segurança da informação para poder se proteger o trabalho deles e o ambiente escolar, mas não apenas isso. Eu não vejo, como eu posso falar, eu não vejo apenas um colégio tendo problemas de segurança. Eu vejo muito mais hoje crianças tendo problema com segurança da informação muitas das vezes. Por quê? Eu falei há um tempo atrás numa palestra que eu dei, e é uma verdade, tá? Se você é pai, mãe e não faz isso, não se sinta ofendido, também não estou querendo ofender ninguém, mas em 90% dos casos, a criança começa a chorar, a criança tem 2, 3 anos, 4, 5 anos, 7 anos, começa a chorar, pedir por atenção, pai e mãe, pega o telefone e vai jogar e me deixa em paz. Tô assistindo minha novela, porque tô fazendo outra coisa. E aí dá o telefone na mão de uma criança. Bom, não é pai, né? Não é nem mãe, vamos colocar aí. Não é pai nem mãe, isso que é verdade. Desculpa, perco a linha um pouco quando essa questão aí. Agora, crianças, adolescentes, né, nesse mundo de hoje, tem rede social, tem acesso a TikTok, Instagram, tem acesso a Google, acesso a pornografia, acesso a vários tipos de coisa, vários tipos de conteúdo. Não apenas em ambiente escolar. Né? A questão de bullying também é muito preocupante. Então, assim, a segurança da informação, todos deveriam ser instruídos, né, ter uma educação, ter um conhecimento básico na área de segurança da informação para se proteger. Por exemplo, verificar um e-mail, se é real ou não, uma mensagem de SMS, se é real ou não. Tá? E aqui, então, agora que nós sabemos que, agora que todos nós queremos incluir a segurança da informação em um tópico de sala de aula, como nós devemos implementar essas ideias? Bom, essas ideias devem ser levadas de uma maneira bem direta e objetiva. Tá? A segurança da informação é algo importante. Hoje, se você não tem segurança, você não tem um negócio que funcione de maneira perfeita. Não existe a perfeição. É muito difícil encontrar um lugar que rode 100%, principalmente quando você tem um time de segurança da informação. Por quê?
fica muito mais difícil de você trabalhar porque tem processos que protegem, ou é muito difícil uma fraude acontecer. Então, a maneira que deve ser abordado, pessoal, nós estamos incluindo uma equipe de cibersegurança no nosso time pela questão de necessidade XYZ e pronto. E aí começar o processo, análise, fazer as análises do que está sendo feito, que tipo de processo, do business, né, do core do negócio. A pessoa que trabalha com segurança da informação, ela tem que ter noção do core, do que a empresa faz, quais são os processos que ela tem que proteger e tudo mais. O que é segurança da informação? A segurança da informação e seus elementos críticos incluem sistemas e hardware que usam, armazenam e transmitem aquela informação, ou seja, transmitem dados, né? Transmitem informação. Por exemplo, eu tenho um servidor hardware e software. Ah, não, mas eu tenho um servidor no cloud, beleza, mas lá no cloud tem um hardware, né, num data center. Ferramentas necessárias, políticas, treinamento, o awareness aqui também não é aviso, meu Deus. É como se fosse um treinamento, tá? Educação e tecnologia. Políticas de segurança da informação, política de privacidade, políticas de responsabilidade em gerenciamento, em cuidados de equipamento, tá? Por exemplo, em política de segurança, você fala ali de como funciona a empresa, o que tem, o que faz, o que não faz. Política de privacidade, nós temos que o funcionário não pode vazar informação, por exemplo. Em treinamentos, né, nós temos ali os treinamentos para os profissionais da área de segurança da informação, tá? E aí esses treinamentos ocorrem, por exemplo, de 3, 4 meses, a cada 3 ou 4 meses. A educação não é você pegar um cara, beleza, eu vou pegar o meu analista financeiro e vou transformar ele num técnico em segurança cibernética. Não, não é isso. Ele tem que ter um conhecimento básico, ele tem que passar por um processo, por exemplo, política de segurança da informação envolve isso, política de privacidade envolve isso. Tá? Que ele também é responsável pelos dados, pelo equipamento que ele carrega. Né? Então ele tem que ter noção do que as ações dele, e nós vamos falar isso mais lá para frente, também refletem na segurança. E a questão de tecnologia é a sua empresa, né, você investir em equipamento moderno. Antigamente, a área de tecnologia era um gasto. Todo mundo tratava a área de tecnologia como se fosse um gasto. Porque a minha área de tecnologia só dá problema. Eu tenho despesa porque não quebra o computador. Não é porque não quebra o computador que você tem despesa. Tá? Information Security. A segurança da informação é a aplicação de medidas para assegurar a segurança e privacidade do dado, gerenciando o seu armazenamento e a sua distribuição. A segurança da informação tem os dois, técnico, reconhecimento técnico, implicações técnicas e sociais. Então, assim, a segurança da informação é ali a aplicação, né, de medidas de segurança para que você mantenha aquele dado seguro, seja num cloud. Beleza, eu não tenho um servidor on-premise, mas eu tenho no cloud, beleza? Mas como que é a sua regra de política de senha, política de acesso naquele cloud? Todo mundo pode acessar? Onde você andou distribuindo seus dados? Né? Então, assim, e agora que a gente fala de implicações técnicas, né? Por exemplo, quebrou ali, você vai ter que pagar um profissional, chamar uma empresa terceira para fazer e tal, você vai ter um gasto. E as implicações sociais são a questão de custos e leis, né? Por exemplo, no Brasil nós temos aí a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e na Europa nós temos a GDPR, né? General Data Protection Regulation. Na Califórnia nós temos alguns. Nos Estados Unidos as coisas funcionam mais por estado. Na América do Sul eu não conheço algum outro processo, mas nós temos aí frameworks também, né, que ajudam. Por exemplo, o NIST,
o ISO 27001, 27002, qual mais? O MITRE ATT&CK, né? Ele é muito bom, esse framework, inclusive. Tá? Então, assim, imagine você ter dados de clientes ali, ou dados de funcionários mesmo, né? Aconteceu esse tempo atrás de uma funcionária, se eu não estou enganado, foi em Minas Gerais, que teve o seu telefone vazado e aí processou a empresa. Então, assim, tem uma implicação social. Você vai cair no... Porque, assim, ó, vamos lá, você tem o processo de vai ter que contratar uma empresa para regularizar todo o seu processo de TI, toda a área de cibersegurança da informação e área de processos. Você vai ter os processos pela lei civil, né? Ou civil que fala, eu acho que é. Em civil e criminal, ambiente civil e criminal, não sei. E aí você vai ter ainda que isso vai sair na mídia. Jornais, redes sociais, pela internet inteira. Então, a sua credibilidade vai cair. Ou seja, pô, a empresa lá vazou dado de não sei quantos mil clientes. Você acha que o pessoal vai continuar comprando? Claro que vai. Alguns compram, mas outros vão deixar e vão procurar outras opções de compra, outras opções de uso. Por exemplo, Information Security System is the process of protecting data from unauthorized access. Vamos lá. A segurança da informação, o sistema de segurança da informação, ele é um processo de proteger os dados de acessos não autorizados, vazamento de informação, destruição, tá? E disruption. Disruption aqui é a corrupção do dado. Eu não falo de corrupção, peraí, parou de funcionar o HD, eu perdi a metade do dado. Não, eu falo de corrupção estar corrompido em questão de ter sido adulterado. Tá? Adulterado. Opa. Aqui. O que são as ameaças? Bom, aqui nós temos o sender, tá? Aqui nós temos uma imagem sender, a pessoa que está enviando, e o receiver, a pessoa que está recebendo. Confidentiality, confidencialidade. Unauthorized disclosure of information, ou seja, vazamento de informação, acesso a uma informação que a pessoa não pode ter. A informação está ali, em um servidor, pessoas que têm acesso, beleza? Agora, entrou um hacker, até mesmo um funcionário que não deveria ter acesso àquilo, acessou, já mexe na confidencialidade do dado. Tá? Integrity, unauthorized modification of information, ou seja, a integridade do arquivo, ela passa a ser quebrada quando existe uma adulteração no dado. Por exemplo, você envia lá, fala para a pessoa, ou você faz um contrato de 20 mil reais. Alguém tem acesso àquele contrato e altera de 20 para 21 mil. Ou bota 200 mil, bota um zero a mais ali. Modificou, já mexeu na integridade do documento. Tá? Então, vai ter que ser revisto o contrato. Às vezes as pessoas assinam sem ver nada. Tá? E aí nós temos também a autenticidade. Authenticity. Unauthorized Use of Service. Bom, eu fiz um vídeo em inglês e em espanhol e eu falei do Netflix, mas nós temos várias plataformas de streaming que sofrem com ataques de engenharia social. Tá? Não a plataforma, mas os clientes dessas plataformas sofrem com ataques de engenharia social. E aí o que acontece? O hacker, normalmente o atacante, o criminoso cibernético, usa a conta dessa pessoa ou vende no mercado da Deep Web os dados dessa pessoa. E aí a outra pessoa assiste como se fosse o cliente que está pagando, e não é. Tá? Podemos falar de serviços de cloud, serviços de TV, telefonia, entre várias outras coisas. Tá? Banco e por aí vai. Ameaças de segurança. Destruição, destruction, disclosure, né, vazamento, modification of data, modificação de dados, denial of service, negação de serviço. E aqui nós temos agora elementos da segurança da informação. Tá? A tríade, né, que agora adicionaram mais duas. Então, authenticity e non-repudiation. Bom, nós temos aqui confidencialidade. Information kept private and secure, ou seja, a informação mantida
em privado e segurança. Integrity, data not modified, deleted or added, ou seja, o dado não foi modificado, adulterado, né, ou apagado de um servidor, ou mesmo adicionado falsas informações a ele. Tá? Então, assim, vamos supor que você tem seus dados no cloud lá. Tá? Ah, beleza. Tá lá no cloud, então não vai mexer. Vai mexer. Tá? Availability. Systems available to whom requires them. Ou seja, o sistema tem que estar disponível para pessoas que necessitam ter acesso, ou pessoas que têm autorização a isso. Necessitam e têm autorização para entrar nele. Por exemplo, os meus clientes estão baseados todos nos Estados Unidos. Legal. Se você tem clientes só nos Estados Unidos, por que você está liberando acesso a pessoas na Europa, na Ásia, na Oceania, no Oriente Médio, na América do Sul? Se não há a necessidade e é só risco. Tá. Outra coisa, como é que está sendo feito a filtragem de permissão de acesso? Você tem um MFA, Multiple Factor Authenticator? Tem essa opção? Ou tem que ter? Então, assim, esse sistema tem que estar disponível. Como é que é feita a parte de acesso? É por IP. Determinado IP pode acessar, mas outro não. Determinado por região. O Kansas pode acessar, mas como não tem nada da Dakota do Sul, não vou permitir. A Califórnia pode acessar, mas como Washington não tem cliente, não vai acessar. Tá? Authenticity, ou autenticidade. Providing verification of identities. É você provar quem você é. Ou seja, vou acessar um sistema, quem eu sou, o que eu sei. Tá aqui minha identidade, né? Vamos supor, eu sou essa pessoa aqui. Né? Eu sou o usuário X. Accountability é a responsabilidade. Responsabilidade de assurance by recording the identities and activities. Ou seja, isso aqui é questão de logs, né? Você guardar e gravar ali esses dados de identidades e as atividades. Tudo que é feito dentro de um sistema. São as responsabilidades que você tem e que a pessoa que vai usar também tem, né? Ela vai mexer nas coisas ali, ela tem que ter responsabilidade naquilo que ela está fazendo. E non-repudiation, assuring the identities of the parties in a transaction. Ou seja, eu tenho um contrato que eu estou fechando com outra pessoa. Na assinatura desse contrato, eu tenho que prover a minha identidade, a outra pessoa também. Como nós fazemos isso? Normalmente, quer ver, para banco, eles estão pedindo a selfie, né, com a foto. E aí a sua assinatura é digital. Ou você vai em cartório, reconhecer, lá você tem que dar o seu documento, eles tiram uma cópia para arquivar, fazem você assinar num livro de registro e colocam um selo abaixo da sua assinatura, reconhecendo que foi a sua assinatura. Então, não tem como você negar que não foi você, porque existe um processo de identificação e de reconhecimento que você não pode negar que foi você. É a mesma coisa no mundo digital. Eu tenho um login e senha, tenho um fator múltiplo de autenticação. O IP que foi é o IP que eu uso sempre. Não tem como eu negar que não fui eu que fiz. Confidencialidade. Confidentiality is a term used to prevent the disclosure of information to unauthorized individuals or systems. Ou seja, a confidencialidade é um termo usado para prevenir o vazamento de informações a pessoas ou sistemas não autorizados. Aqui nós falamos de hacker, insiders, até mesmo pessoas que trabalham dentro de uma empresa. Por exemplo, eu sou gerente, eu não sou gerente, tá, pessoal? É um exemplo. Eu sou gerente da área financeira da minha empresa. Eu tenho o Bob e eu tenho eu vou pegar a PEG, né, que vai ser no próximo slide. Eu vou dar acesso a determinada informação para o Bob, mas a PEG não pode ter acesso. Eu posso compartilhar isso com o Bob via vários métodos, obviamente. Tá? Vários métodos. Vários modos, na verdade. Eu posso pelo SharePoint, posso pela rede, posso fazer várias coisas. E aí eu posso colocar uma senha para proteger o arquivo, uma senha que só o Bob teria acesso, o Billy teria acesso. Se o Billy compartilhar ou compartilhar o perfil dele para a PEG fazer o acesso, é um problema dele, a responsabilidade é dele, porque a PEG vai acessar o documento
com as credenciais do Billy. Aí vem a questão de non-repudiation, você não pode negar que foi você. Tá? Então, aqui, data should be kept secret. The owner of data has to decide who can only access the data and who can't. Ou seja, a informação, o dado deveria ser mantido em sigilo. O dono da informação ou do dado que decide quem pode acessar e quem não pode acessar aquele dado, aquela informação. Ou seja, se eu tenho ali uma planilha de Excel e eu estou compartilhando essa planilha com determinadas pessoas no meu time e outras não têm, por exemplo, eu sou hacker ético e engenheiro em cibersegurança em uma empresa francesa. Tem coisas que eu compartilho só com o meu chefe de documentação e tem coisas que o meu chefe compartilha só comigo. Ou nós do grupo compartilhamos documentação dentro do grupo de segurança da informação. Não tem por que compartilhar com o pessoal da área financeira, com advogados. Algumas coisas têm que ir para a área de compliance, mas nem tudo. Ou, por exemplo, pessoal de infraestrutura não precisa ter acesso às minhas ferramentas de hacking, porque eles não fazem hacking. Eles não fazem pentest, por exemplo. Ou documentação que eu faço, ou relatório de pentest. Eles não podem ter acesso, eles não precisam ter acesso. A não ser que seja feito, a não ser que seja para corrigir alguma vulnerabilidade. Mas mesmo assim, é criado um outro relatório, um outro documento e aí enviado para eles. Tá? Um exemplo aqui que está sendo dado é o password hack, né? O hacking da senha de sistemas de transação monetária, ou bancos, vamos colocar aí. Aí aqui na imagem tem o Mr. Jones, está chamando alguém, provavelmente o banco. Prevention, by encrypting the data and by limiting the places where it might appear. Ou seja, a prevenção é você criptografar o dado e limitar os lugares onde você vai deixar esse arquivo aparecer. Por exemplo, eu tentei mandar pelo Teams, mas não foi. Então vou colocar num link no Dropbox, ou no Google Drive, ou no Mega.nz, né, New Zealand, ou no Send Anywhere. Esses dados são feitos cópias. Por exemplo, muita gente usa o I Love PDF, né, ou usa a internet para fazer conversão de documento de Word para PDF, PDF para Word. Esses arquivos ficam armazenados no servidor, tá? Eles não simplesmente são transação, subiu, desceu, apagou. Não. Eles ficam temporariamente no servidor. E depois eles são apagados. Mas mesmo assim, eles ficam em um servidor. Integrity. Integrity means that data cannot be modified undetectably. Ou seja, a integridade significa de que um dado não pode ser modificado sem detecção. Ou seja, tem que haver ali a detecção, que ele quer falar assim, um rastreamento daquilo. Por exemplo, o Rômulo editou um arquivo, né, acontece muito no Google Drive, isso inclusive. O Google Drive, quando você vai editar alguma coisa, ele mostra quem está digitando, tá? E aí você vai editando e fica registrado a última pessoa que editou. E tem ferramentas que armazenam logs. Por exemplo, eu posso utilizar uma ferramenta para armazenar o log para ver quem modificou o arquivo pela última vez. Né? Aí entra novamente o non-repudiation, ou seja, a não negação. Né? Unauthorized persons should not modify the data without owner's permission. Not only modification, they should not remove the data and add false data. Ou seja, uma pessoa sem acesso, ela não pode, de maneira alguma, modificar o arquivo sem a permissão do dono. Óbvio. Uma outra coisa muita gente fala, mas beleza, a integridade é questão de modificar. Não. Qualquer adição, remoção do arquivo sem permissão é problema e vai ferir a integridade e às vezes até a disponibilidade daquele arquivo que vai ser apagado. Né? A confidencialidade, porque pode ser distribuído para várias pessoas. Né? Por exemplo, listas de pagamento de funcionários. Eu já vi acontecer várias vezes arquivos de XLS com o nome da pessoa, CPF, telefone e quanto recebe por mês. Várias vezes. E a área que atua. Tá. Um exemplo aqui que eu posso dar é do Linux. Né? É óbvio que o Windows tem também, o Mac tem também.
Por exemplo, no Linux nós temos o usuário root, né? Quando o root cria uma pasta e ele coloca restrições de acesso, quem pode acessar, quem pode executar, quem não pode, quem não estiver no grupo de sudors, né, de administradores, não tem acesso muitas vezes. Ou, por exemplo, eu já mexi muito com configuração e tal, e eu uso muito para fazer leitura de logs, esse tipo de coisa. Muitas das vezes eu não posso fazer log sem o sudo, ou seja, sem a conta root, sem a conta administrador. Então, o meu usuário tem que estar como sudo e fica no log do sistema operacional que o usuário X entrou com o comando sudo na hora tal, no dia tal, no mês tal, em tal momento, e aí fica fazendo log de tudo que você faz. Tá? Quer ver um exemplo? Eu uso Linux quase que diariamente, tá? Principalmente para trabalho e pesquisa, né? Então eu crio muita coisa como root. E aí eu esqueço às vezes que o meu usuário comum não tem acesso a tal coisa ou não pode editar tal coisa. E aí eu tenho que entrar lá sudo e aí acessar como root. Isso é uma das maiores provas de integridade. Um usuário normal, ele não pode no Linux, nem no Windows, se não tiver permissão, editar um arquivo. Né? Sem, por exemplo, você vê a, as diretrizes de segurança do Linux e você vê quem tem acesso RWX, né, o usuário, o grupo e o dono do arquivo, owner. Você vê quem tem acesso e às vezes um grupo não tem ou um usuário específico não tem. Entende? Então, essa parte de integridade é muito importante. Tá? E também, óbvio, no Linux eu não posso apagar um arquivo se eu não sou o sudo. Principalmente da pasta, tudo que é do var lá dentro, não posso mexer. Ou criar uma pasta, por exemplo, não posso criar uma pasta sem ser sudo dentro do var www.html. Porque tem um usuário específico que pode, mas eu não posso. Aí aqui nós temos a imagem do Billy fazendo, né, uma conversa com a Peg. E aqui nós temos um atacante com um warp spoofing. Tá? E aí ele está filtrando tudo pelo network switch e mandando. A prevenção, a autenticação da mensagem, a integridade dos códigos, usando o MAC-MIC e a message digest, né? O uso de hash MD5, SHA-1, 256 e por aí vai. Availability é a questão de você deixar disponível para as pessoas que têm autorização, tá? O arquivo ou o sistema, né? Availability, ability of the infrastructure to function according to business expectations, ou seja, a infraestrutura funcionar de acordo com as expectações ou de acordo com o que o negócio, né, necessita durante um tempo específico da operação. Por exemplo, hoje nós falamos muito de cloud, que você pode configurar a escalabilidade de um servidor. Poxa, Dia das Mães vai lá em cima o consumo de recurso. Então, para não cair, para não ficar indisponível, é aumentada a escalabilidade na vertical do servidor, em requisito de hardware. Tá? Ninguém pode perturbar, né, o sistema e fazer isso usual. Por exemplo, ataques de DDoS, um insider derrubando, né, e uma prevenção seria sistemas de backup. Por exemplo, disponibilidade do cloud. Poxa, está com problema em tal zona, ele vai migrar para a zona Y para não dar problema e continuar disponível o sistema. Autenticidade. Tá? O sistema de computador tem que estar disponível, né, para verificar a identidade do usuário. Login, senha, MFA e por aí vai. Goals, objetivos de acordo correspondentes às ameaças a eles. Aqui nós temos os objetivos e aqui as ameaças. Data confidentiality, né, confidencialidade do dado. Vazamento do dado. Data integrity, integridade do dado.
manipulação, adulteração do dado. Disponibilidade do sistema, negação de serviço. Autenticidade, não authentication, ou seja, um ataque hacker, um ataque de negação de serviço, uma adulteração na informação, um vazamento de dado, por aí vai. Tipos de ameaças de TI. Vírus de computador, cavalos de Troia, DNS, poisoning, envenenamento DNS, grabbers, capturadores de senha, vírus, worms, né, são vírus de rede, logic bombs, são bombas lógicas que despertam com o tempo, sequestro de página inicial ou sequestro de sessão, password cracker, cracker de senha, né, aqui a gente fala muito de brute force, dicionário e tudo mais, e aqui, mesmo não sendo uma ameaça direta de TI, é uma ameaça de espionagem que pode envolver o TI, que são os insiders, né? A pessoa que é contratada por uma empresa inimiga para fazer espionagem, roubo de informações e tudo mais. Tipos de ataques. Nós temos aqui, eu peguei 5 só, não quis editar. Nós temos SQL Injection, Dictionary Attack, Phishing, aqui engloba toda a parte de engenharia social, não apenas o phishing, Cross-Site Scripting, UX, né, o User Interface Redressing, né, você modificar ali a interface do usuário. E tem outros, por exemplo, Ransomware, que criptografa todos os dados, ataques de malware, né, que a pessoa te dá acesso sem saber, e por aí vai. A segurança em diferentes aspectos. Data Security, segurança de dados, segurança de computador e segurança de rede. Data Security. Data Security helps to ensure the privacy of the individuals and organizations. Ou seja, a segurança do dado, ela ajuda na privacidade de um individual e de uma organização. Um exemplo claro é a LGPD, GDPR, que, vamos supor, a pessoa tem HIV. O médico não pode sair por aí falando para Deus o mundo que a pessoa tem HIV. Vai contar no relatório, no histórico médico da pessoa, mas o médico não pode sair por aí falando. Né? Somente pessoas autorizadas têm acesso a essa informação. Data security is a method of protecting data from unauthorized use. Ou seja, é um modo de proteger os dados de pessoas que não têm autorização para usá-los. It has become an important part of the computer-related business around the world. Aqui nós podemos ver que nos dias de hoje nós não conseguimos falar de negócio, né, sem envolver a tecnologia, sem envolver a segurança da informação. Porque qualquer falha em um sistema, qualquer invasão, qualquer acesso não autorizado pode dar um problema sério. Muitas das vezes leva à falência de uma empresa, por exemplo, adulteração de informação, adulteração de relatórios de rendimento, entre outros. Então, hoje não se fala em ter um negócio, indiferente do tamanho da empresa, não se fala em ter um negócio sem falar de segurança da informação e da sua funcionalidade, né, para aquilo. E aqui, data security is very important for the smooth operations in any organization. Como já falei, se tornou algo importante para qualquer organização. One way to avoid the loss of data due hardware crash, accidental removal, or due to virus attack is to take regular backup of your data on CD-ROM, hard drives, USB drive, or any other medium. Aqui, um modo de proteger, né, um modo de defender ou evitar a perda de dados porque o HD parou de funcionar, houve uma sobrecarga na energia, queimou o HD, a fonte queimou tudo, queimou placa. Ou, por exemplo, o cara tinha acesso lá, em vez de ele editar o nome, ele apagou o arquivo, em vez de copiar, ele apagou. Ou um vírus atacou a minha rede, um ransomware, e criptografou todos os meus dados. O modo é fazer um backup. Tá? Vou tirar aqui o CD-ROM, né, porque quase não é mais usado. Embora existam pessoas que usam, pequenas empresas utilizam,
pela questão de recurso financeiro. A hard drives, a gente fala aqui de externo, né, de disco rígido externo ou HDs externos. E USBs, né, os pendrives aí, ou qualquer outra coisa, mídia de pendrive ou mídias. Hoje, como nós vivemos um mundo bem avançado em tecnologia, eu poderia... Bem avançado não, nós estamos avançando com tecnologia. Eu poderia falar em cloud computing, né? Por exemplo, Azure, GCP, AWS, DigitalOcean, entre outros provedores de soluções em cloud. Alibaba, entre outros, né? Armazenamento de dados, porque são espaços gigantes e a questão de custo para você enviar o arquivo é zero. Para você fazer o download é outra coisa. Tá? If you have lost your critical data, then there are many ways to recover it. You just need to find a data recovery specialist in your area. Ou seja, nós ouvimos muito falar de computação forense, né? A computação forense não envolve só o cara que vai investigar um crime cibernético. Não. Recuperação de arquivos, né? Óbvio, não é, nem tudo recupera 100%, mas recupera. Computer security. Every computer is susceptible to different attacks. Ou seja, todo computador está suscetível a um ataque, a diferentes modos de ataque. It's the responsibility of the computer user who manages the security of the computer to protect it from these attacks. Aqui, veja bem, eu concordo, mas tem um porém que não é só o especialista em cibersegurança que deve proteger o computador. Por quê? Vamos lá, a responsabilidade aqui é de quem gerencia a segurança do computador. Legal. Mas também o analista de cibersegurança não está com o usuário 24 horas. Hoje nós temos aí os BYOD, né, que é Bring Your Own Device. Muitas das vezes o especialista em cibersegurança não pode ter acesso ao equipamento pessoal da pessoa que ela acaba utilizando para trabalho. E aí não tem como. Então, a pessoa que tem que ter o mínimo de conhecimento, tá? O mínimo de conhecimento para fazer aí a interpretação do que é certo, do que é errado, os tipos de site que visita, uso de redes sociais no mesmo computador de trabalho. Tá? Então, a empresa tem que educar o funcionário. Every computer system must have a predefined security measures to protect it from viruses, spyware, adware, Trojan horses, web worms, internet security threats, and hackers attacks. Bom, todo sistema de computador precisa ter por pré-definido, medidas de segurança, né, que protegem ele contra vírus, spyware e tudo mais. O que é isso? São antivírus, ferramentas de firewall, EDR, XDR, MDR, tudo que é ferramenta que possa proteger o usuário final. Firewall software provides a security mechanism that protects your computer from unauthorized access and hacker attacks. Yes, nós temos várias opções de firewall. IDS, Intrusion Detection System, IPS, Intrusion Prevention System, ferramentas de CIEM, tá? Mas aqui estamos falando especificamente dos firewalls. Tá? Existem várias opções de firewall. O próprio, né, do que vem no computador já instalado, entre outros fornecedores. Não vou citar nome para não dar publicidade para ninguém. Tá? Então, os firewalls são uma das melhores medidas que tem, principalmente quando você tem uma rede de computadores. Network Security. Network Security means the protecting your network from unauthorized use, ou seja, o uso indevido, né, ou não autorizado, viruses, spyware, and internet threats. Protecting a computer network is the most important responsibility of the persons who manages the security of the network. Ou seja, a segurança de rede, né, ela é o significado de proteger a rede de uso não autorizado, ou seja, de uso indevido. Por exemplo, um hacker acessou a rede e está fazendo ataques através da minha rede. Ele tem acesso a uma VPN
que dá acesso à minha rede, e aí ele criou um C2 dentro de um servidor meu que está na rede. Aí o hacker tem que, nós temos que proteger contra todo esse tipo de ameaça. Tá? E é uma responsabilidade aqui, ó, é uma das responsabilidades mais importantes, o que eu concordo plenamente. Tá? Por exemplo, poxa, você tem uma empresa, trabalha numa empresa de médio porte, a empresa no mínimo tem que ter um firewall na borda, né? Quando o firewall borda é na ponta da rede. Você tem que ter ferramentas de antivírus ou um EDR, no mínimo. Tá? Agora, empresas pequenas também podem, elas podem fazer contratação de antivírus anual. Né? Se bem que um EDR hoje é muito melhor do que eu ter um antivírus, porque o EDR eu posso controlar praticamente tudo. Tá? Mecanismos de segurança para proteger a rede. Instalar programas de antivírus atualizados, fazer backups regulares dos seus dados críticos, usar um programa de firewall forte, tá? Sem citar nomes, manter o sistema patched, né, com todas as atualizações de patch atualizado, usar senhas fortes. Aqui o lado mais crítico é esse aqui, de usar senhas fortes. Por quê? O usuário normalmente tem preguiça de criar uma senha forte. Eu falo até gente de área de tecnologia, tá? Tem preguiça de criar uma senha forte ou tem medo de esquecer a senha e ficar naquele negócio recupera, esquece, recupera, esquece, recupera, esquece. Não, esquece, recupera, esquece, recupera, esquece, recupera. Eu, por exemplo, uso. Aí eles acabam colocando o número de telefone com o nome do pai, o nome da mãe, o nome do tio, o nome do primo, o nome do marido, da esposa, o nome do cachorro, onde estudou, o ano que nasceu, o último número de telefone, o nome de um amigo, um lugar especial. Eu uso coisas que não estão relacionadas a mim e recomendo a todos. Pela seguinte questão. Quando nós falamos de senha, por exemplo, a minha senha vai de 18 caracteres a 20. Tá? As políticas, nós conseguimos aplicar políticas. Quem é da área de infraestrutura e cibersegurança sabe do que eu estou falando. Muitas empresas trabalham com Active Directory e ali é possível aplicar políticas de senha. A pessoa não pode ter uma senha com menos de tantos caracteres, por exemplo. Tá? Instalar e configurar um programa de criptografia de arquivos. A própria Microsoft tem no seu sistema operacional ali. Place your network server at very secure place and only authorized users should be allowed to enter in the server room. Exato. Por exemplo, tem gente que coloca no porão. Poxa, lá no piso zero, do ladinho do estacionamento. Mas ali enche de água, se tiver uma enchente? Enche de água, então não pode. Quem tem acesso ao pessoal da limpeza, o segurança, porteiro, o pessoal que chega no estacionamento. Pode? Não, então não pode. Eu tenho uma sala lá no fundo, no primeiro piso, que tem uma porta só, não tem janela, não tem outra porta de acesso, não tem nenhuma outra porta por perto, só tem a porta de acesso a esta sala e tem uma mesa de segurança na frente. Ou seja, para entrar na sala, a pessoa tem que assinar o nome dela, colocar o identificador de funcionário, vamos dizer assim, a data que acessou, o porquê acessou a sala, tá? E com quem acessou. Eu já vi esse tipo de livro de registro, tá? É por isso que eu estou falando que é um sistema de log. É seguro? É seguro. Tem um sistema de ar-condicionado que protege contra esquentar muito rápido ou esquentar muito, tá bom? E aqui nós entramos nas medidas básicas de segurança para um computador. Instalar o programa de antivírus atualizado, usar senhas fortes, não deixar o seu computador sozinho, né? Ou seja, poxa, deixei aberto aqui, vou no banheiro e vou fazer o que eu quero e tá aí meu computador. Alguém pode invadir sua máquina, entrar na sua máquina sem mesmo invadir porque ela já está aberta. Enable the full firewall settings in Windows XP. Aqui esse slide é um pouco antigo, tá? Eu vou mudar para o Windows 10 e Windows 11. Por padrão, eles já vêm atualizados. Por que muito usuário desativa? Pela questão de usar sistemas craqueados. Tá? Aí acaba desativando o Firewall, Defender e por aí vai, antivírus. Keep your operating system up to date, ou seja, mantenha o seu sistema operacional atualizado.
O que também acontece de não acontecer pela seguinte questão. As pessoas, principalmente no Brasil, na América Latina, usam um sistema Windows não original. Vamos colocar aí o Windows, que é o mais comum. Não original, preferem usar o crack. E aí tem que ir lá desativar atualizações, porque na próxima atualização o crack vai ser pego. Aí acaba desativando o sistema, o firewall, o antivírus, o sistema de atualização, achando que saiu no lucro. E não é. Porque quando você instala um crack na máquina, você está abrindo uma porta do seu equipamento para um hacker entrar. Aí não é conversinha, não é nada disso. É o que acontece. Tá? Então recomendo muito aí o uso. Ah, mas é caro. Ah, tem que ver a fonte mais barata. Procura pela internet. Tem várias opções. Encrypt your critical files, ou seja, criptografar todos os seus arquivos críticos. E o último, dessa página. Take a regular backup of your data, ou seja, fazer cópia regularmente aí dos seus dados, né? Criar um sistema de um bash, um PowerShell para fazer backup e você manda para a nuvem, para algum outro lugar. 8. Limitar acesso dos usuários. Essa é uma medida excelente. Por exemplo, em corporações, em empresas, nós temos ali todas as regras baseadas em AD. Tá? E aí o usuário, por exemplo, via política de AD, não pode fazer instalação de nada. Ou tem coisas na rede que ele não pode acessar, tem arquivos que ele não pode ter acesso. Né? Em casa também dá para fazer. Se você pega o computador, cria uma conta administrador no computador, você pode criar contas de usuários comuns, usuário básico. Aí você pode limitar o que aquela pessoa pode fazer. Tá? Increase the security settings in the browsers. Configuração de segurança nos browsers. Né? Vazamento de IP, os add-ons dos browsers para parar publicidade em YouTube, essas coisas. Disable annoying starting programs. Aquela inicialização de programas. Né? Você vai ali Hoje você é um Task Manager, inicializar alguma coisa assim, e você vê o que está inicializando, pode desativar, por exemplo. Regularly scan your computer for vulnerabilities and security holes. Ou seja, regularmente fazer um scan no computador, buscando vulnerabilidades, falhas de segurança, esse tipo de coisa. E ajustar o Event View Settings, para ele receber todos os logs e tudo mais dos eventos. E aqui o último, Internet Security Threats. There are many known internet threats that can invade any computer that is connected to the internet. Realmente, existem várias ameaças conhecidas, né? Por exemplo, nos dias de hoje nós temos aí o JavaScript, né, que é muito utilizado para fazer o auto-download de um vírus e executar em sequência. Tá? Sem que a vítima precise fazer execução alguma. Quando vê, já era. If you not have installed and configured any Access Security Suite, then your computer can host many viruses, spyware and adware. É aquele negócio. Eu uso um antivírus que ele me dá um add-on, ele dá uma extensão para o Google Chrome Firefox. Toda vez que eu baixo um arquivo, ou toda vez que eu estou num site que baixa um arquivo automático, ele escaneia aquele arquivo e verifica se é um vírus ou não. Tá? Eu não estou falando para você, corre e compra esse antivírus. Não, estou falando para você que existem antivírus que fazem isso. Tá? XDR, EDR também faz isso. The best safeguard against the Internet Security Threats. Tá? As melhores seguranças contra as ameaças de segurança na internet. Instalar um software de segurança, tá? Pode ser um antivírus que tem uma extensão ou um antivírus que abranja todo o tráfego, análise de tráfego. Instalar ferramenta de firewall, software e hardware. Né? Monitorar as entradas de e-mail. Disable scripting features in the email programs, ou seja, desabilitar as funções de scripting em programas de e-mail, por exemplo, Outlook, Thunderbird e outros. Disable Java and ActiveX and monitor the activities of the users on the internet. Desabilitar o Java e o ActiveX. Né? Estamos falando aí principalmente do Internet Explorer e do Edge. Tá? E, óbvio, monitorar as atividades do usuário na internet.
Ah, mas o meu usuário tem privacidade. Meu, ele não tem privacidade. Ele está em ambiente corporativo, não na casa dele. Você nem sabe, às vezes, que o cara está acessando, se é uma pornografia, se é uma rede social que não tem nada a ver com o que ele está fazendo. Você não sabe se ele está copiando o arquivo para um outro computador ou para um servidor online. Você não sabe. Tem que ser monitorado o tráfego, principalmente em corporação. Tem que ser monitorado tudo que é feito na rede corporativa, tudo. Tem gente que acha que eu sou extremista. Bom, se estar seguro é ser extremista, se não sou extremista. Tá? Eu sou contra o usuário acessar, por exemplo, usar a rede corporativa, por exemplo, Wi-Fi, para uso pessoal. Eu sou contra o usuário ficar jogando o trabalho da faculdade para o computador da empresa e depois ir lá na impressora da empresa e fazer impressão. Totalmente contra. Eu sou contra o uso do computador pessoal ou computador de trabalho para fim pessoal. Ah, vou navegar aqui na internet rapidinho. Sou totalmente contra. Ambiente corporativo é uma coisa, ambiente pessoal é outra. Equipamento da empresa é uma coisa, uso pessoal é outra. Se você não tem um equipamento pessoal, se o seu funcionário não tem, é um problema dele. Ponto final. A coisa é, ele não pode usar o equipamento da empresa para fim pessoal. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo de introdução à segurança da informação. Ficou meio longo, eu espero que vocês tenham gostado. Bom, um abraço a todos. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, pessoal de cibersegurança, quem não é de cibersegurança também. E até um próximo vídeo.